O que você já passou na sua vida que você não quer para o seu filho? A gente sempre pensa no que nós queremos para os nossos filhos. Eu quero a melhor escola, eu quero que ele vá para a faculdade, eu quero que ele tenha sucesso. Mas e o que você não quer para o seu filho? Sabe aquela timidez que você tinha, que você também não quer para o seu filho? Aquela dificuldade de fazer amigos, saber o que vai fazer na vida, no que você verdadeiramente é bom? Qual que é o seu verdadeiro potencial? Sabe aquele acúmulo de atividades que te sobrecarrega porque você nunca aprendeu a dizer não para os outros? O seu filho também corre o risco de ter tudo isso na vida dele, se é que ele já não está tendo. Muitos adultos hoje são infelizes no trabalho que escolheram. Quantas pessoas que você conhece que já se formou numa profissão supostamente errada, com um diploma guardado na gaveta ou escancarado na parede como decoração? Quantos exercem de fato a profissão? Muitos se encontram assim, inconformados, insatisfeitos e alguns à beira do burnout ou de depressão. Talvez você aí que esteja assistindo essa série se sinta assim, ou talvez você nunca tenha passado por isso, mas encontra sinais no seu filho que está perto dos 18 anos e sente que ele está perdido. A verdade é que ele ainda tem tempo e ele pode aproveitar a oportunidade de viver sem passar por nada disso. Então, nesse segundo episódio, você vai descobrir o que fazer para despertar o seu filho e evitar que ele sofra com tudo isso. O despertar do seu filho começa com o desvendar dos seus olhos. O primeiro passo você já deu só de estar aqui assistindo essa série. O segundo passo é entender as diferenças entre a sua adolescência e a adolescência do seu filho. E essa mesma vivência que você teve lá atrás, ela é totalmente incompatível com o mundo atual. E eu vou te citar algumas coisas para você conseguir entender melhor. Por exemplo, quando você era zoado na escola, você era zoado por 3, 4, o seu filho é zoado pela escola inteira, criam grupos de WhatsApp, ele é excluído, ninguém fala com ele naquele espaço. Quando acontecia alguma coisa, você brigava com um amigo, você levava um toco, não sei, alguma coisa acontecia, você ficava lá em casa entendendo, digerindo os seus sentimentos, como que você poderia resolver aquilo. Quando isso acontece com o seu filho, sabe o que ele faz? Se joga numa tela e aí ele fica lá o tempo todo se distraindo para não ter que pensar nos problemas dele. Quando você ia se divertir ali com seus amigos, você ia jogar, sei lá, bolinha de gude. Você tinha que lidar com toda a frustração se você perdesse e ainda tinha que falar com seus pais para eles comprarem mais se eles quisessem. Você usava o seu poder de argumentação da forma que você podia para conseguir ter mais alguma, ou você pedia para alguém uma bolinha emprestada para conseguir virar o jogo. Enfim, o que seu filho faz hoje? Ele simplesmente reseta e começa de novo. Ele não consegue, ele não vai lidar com toda essa frustração, pensar em esquemas, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Reseta e vem de novo. Antigamente você até sofria uma pressão social, mas não tanto quanto o seu filho vive hoje. Se você parar pra pensar, você olhava, as pessoas antigamente eram diferentes uma das outras. Hoje são todas iguais, parece que saíram todas da mesma forma. Só que ele não sabe como resolver essa questão, porque ele não tem repertório. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que esse daqui é você e esse aqui é o seu filho. Olha quantas páginas tem escritas nesse livro, quantos anos você tem? 40, 50, 60? Seu filho tem 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. É muito pouco repertório para conseguir lidar com tanta coisa nova na nossa vida. Eu tenho certeza que o seu filho já chegou em casa triste sem nem saber o porquê. Ele só simplesmente se isola, fica lá de molho e aí você acha que é drama. E é muito comum a gente achar que os adolescentes são dramáticos, porque qualquer coisinha eles logo ficam depressivos, ficam ansiosos. Mas a verdade é que o seu filho está vivendo tudo pela primeira vez. Já parou para pensar nisso? Então é a primeira vez que ele está sentindo muita dor, é a primeira vez que ele está sentindo muita alegria diante de várias situações. Lembra quando você se apaixonou pela pessoa que nem sabia que você existia e aí você viu ela com alguém e você ficou dias ali sofrendo? Porque era a primeira vez que você estava sentindo aquilo. E são por causa dessas situações que é importante que você ajude o seu filho a criar como se fosse uma armadura certa para ele viver as lutas de hoje. O tipo de armadura que só se forja por meio de uma experiência exponencial. Uma vivência que ajude o seu filho a evoluir de fato e desenvolver novas habilidades que ajude ele a navegar por esse novo mundo, onde ele aprende como viver no mundo sem se perder dos seus próprios valores, sem se perder de si. Os novos tempos demandam novas habilidades. Novos desafios demandam novas habilidades. Sem isso, você está preparando o seu filho para um mundo que simplesmente não existe mais.
Estamos falando aqui de uma geração que o mercado de trabalho já não quer, porque eles não sabem conversar, eles não sabem o que querem da vida, querem começar ganhando o que o CEO de uma empresa ganha, não respeita os processos, trabalha de qualquer jeito, com qualquer roupa, não aguenta a pressão, é emocionalmente frágil, leva tudo pro lado pessoal, não lida com as suas frustrações, não tem comprometimento, dificuldade de se organizar, não tem proatividade, se perde fácil com as distrações, por exemplo, do celular. São esses os jovens que estão sem conseguir construir, por exemplo, uma família, que não consegue nem se relacionar, que não tem valores familiares, que inclusive vão te dar netos para que você cuide. Você vai ter que cuidar da família que eles vão construir. Então vamos parar aqui e vamos analisar onde está o seu filho hoje. Ele tem rotina? Ele tem noção de como se trata uma visita, que tem que se levantar para os mais velhos se sentarem? Ele sabe olhar nos olhos quando conversa com alguém? Quando todos se sentam para comer, por exemplo, ele sabe conversar ou ele se come rápido para sair para jogar? Ele sabe se socializar com a sua família ou até mesmo escolher bem as suas amizades? Ele respeita os limites, os horários, ele sabe dizer o que ele está sentindo, ele consegue expressar isso? Ele sabe, por exemplo, se vestir de acordo com as ocasiões, como se vestir para ir numa entrevista, para ir numa festa de família ou para ir para um lugar que precisa de uma roupa mais formal? Onde encontrar lugares para desenvolver as suas habilidades e aprimorar os seus potenciais? Ele tem responsabilidade com o dinheiro, com a organização da casa, das tarefas, dos estudos, dos horários? Ele tem planos para o futuro ou ele só sabe falar o que ele quer comprar no futuro? Ele entende sobre cooperação ou ele contesta tudo que você diz sobre tarefas de casa? Ele reflete sobre aquilo que você diz ou ele fica debatendo com você, dizendo que o que você fala não tem sentido? Ele sabe te ouvir? E como ele reage quando alguma coisa não acontece como ele espera? Se para a maioria das coisas que eu disse até aqui, você balançou a cabeça negativamente dizendo que não, essas coisas não estão acontecendo dentro de casa, eu vou te ajudar. Pega um papel e uma caneta agora pra gente fazer um exercício. Bom, vamos lá. Pegou papel e caneta? Então pega a questão que mais te incomoda, aquela que mais te preocupa. Escolhe uma dessas daquilo que eu falei ou que você percebe na sua casa e eu quero que você faça uma anotação. Coloque aí 3 coisas que mais te incomodam nessa situação. Por que elas te incomodam tanto? E se você precisar, pausa esse vídeo, escreve com calma e depois você dá o play e a gente continua. Agora que você escreveu o porquê te incomoda e colocou uns 3 motivos do porquê isso realmente te incomoda, eu quero que você liste pelo menos uns 5 porquês. Então, por que você vai fazer isso? Porque cada vez que você diz, por quê? Mas por que isso me incomoda? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É como se você estivesse indo buscar realmente dentro da sua mente, do seu íntimo, a situação real daquilo que está te incomodando. Então escreve para que você tenha clareza do porquê isso é tão importante mudar na sua casa, porque isso é tão importante mudar para você. Agora você vai escrever quais são os fatos do porquê isso te incomoda. E apenas fatos, não se permita colocar sentimentalismo neste momento. Agora eu quero que você escreva os fatos. Depois você vai escrever os seus sentimentos, mas é uma segunda etapa. Então a primeira é fatos. O fato que isso está acontecendo por conta disso, 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 disso. Então, por exemplo, os fatos são todas as vezes que eu chego em casa, eu vejo a casa bagunçada e meu filho está jogando no videogame. Isso é um fato. Agora, como eu me sinto com isso? Eu me sinto triste, decepcionada, eu me sinto angustiada, sinto que ele não me reconhece, que ele não se importa comigo porque eu cheguei do trabalho cansada e pego ele jogando no videogame. Então pausa esse vídeo, escreve tudo o que você precisa de fatos e sentimentos. Muito bem, agora você tem mais consciência ainda sobre esse problema, quais são os fatos, os sentimentos e você agora precisa levar essa consciência também para o seu filho. E a gente vai fazer isso junto, tá? Então você vai escrever agora no terceiro tópico o que você precisa que aconteça. Então o terceiro tópico é: entendi os fatos, entendi e identifiquei os meus sentimentos e o que você quer que aconteça.
Por exemplo, eu quero que meu filho tenha mais responsabilidade e faça as tarefas antes de jogar. Eu quero que meu filho tenha limites em relação ao tempo de jogo. Então coloca aí o que você quer que aconteça. A quarta etapa é você trazer uma solução. Você sugere algo, você propõe para que isso seja diferente. Então, por exemplo, eu chego em casa e vejo meu filho jogando no videogame. Quando eu vejo meu filho jogando no videogame e a casa tá toda bagunçada, eu me sinto desmotivada, fico cansada, me sinto angustiada. Então, eu preciso que haja regras, eu preciso que meu filho cumpra o horário dos jogos e faça a tarefa em casa. E eu sugiro, inclusive, que a gente construa uma rotina. Eu sugiro que todo mundo tenha um horário, um limite. Por exemplo, se você for jogar, que seja então das 5 às 6, que seja 1 hora por dia, depois de ter cumprido as tarefas de casa. Você pode sugerir. Depois que você escrever tudo isso, mas você tem que escrever em detalhes, fatos, sentimentos, quais são as suas necessidades, o que você deseja que aconteça e a solução que você sugere, que você propõe. Depois de ter escrito tudo isso, agora você vai ler isso para o seu filho, porque está basicamente montado. Então vai ficar mais ou menos assim: filho, todas as vezes que eu chego em casa, eu vejo você jogando e as coisas bagunçadas. Isso são os fatos. Eu fico triste porque eu não sinto que eu sou reconhecida ou que você verdadeiramente se importa comigo. Eu sinto que eu estou te perdendo e que não parecemos uma família onde um verdadeiramente se importa com o outro. É importante que a gente encontre uma solução para isso. Eu acredito que se a gente determinar um limite de horário, de dias certos para você jogar e que a gente construa realmente uma rotina para que você tenha tempo de fazer as suas tarefas, que são a sua responsabilidade, e também ter tempo para você se divertir. O que você sugere? Até aqui ele vai te ouvir. E a questão não é de ele debater os valores com você. Ele pode trazer outras possibilidades, ele pode argumentar. Aliás, isso é ótimo para proporcionar essa troca, esse diálogo. E entenda que assim, é uma linha tênue entre debate e fazer com que ele imponha: não quero desse jeito, não quero dessa forma, eu quero de um outro jeito, vai ser do meu jeito. Então, cuidado, porque você vai precisar dialogar, mas também se posicionar. A sua postura, o seu tom de voz, a forma como você olha para ele, a forma como você expressa aquilo que você pensa, o que você sente, o que está acontecendo, vai determinar a regra do jogo. Então, dessa forma, nós damos o primeiro passo da mudança, que é trazer a consciência, para então aprender a desenvolver o diálogo, os acordos e os demais passos, que são as execuções, o trabalho com as consequências. É sempre um trabalho que precisa ser desenvolvido em conjunto. A sua ação, a sua postura, a sua confiança dita a regra do jogo. Você entende então porque só você pode salvar a vida do seu filho? Se você não entender isso, ele vai ser engolido pelos perigos do mundo. E talvez você sinta até dificuldade, porque a forma como seu pai fez é diferente de como você está tentando fazer. Alguns acham até que antes era mais prático, porque colocava de castigo, batia, mas hoje nós vemos muitos adultos traumatizados com os problemas diversos porque simplesmente não foi ouvido, porque não foi desenvolvido o diálogo na família, não trouxe consciência sobre tudo ao seu redor. Entendendo hoje como a mente do adolescente funciona, não temos como agir como se fosse um adulto que estivesse na nossa frente ali conversando. Então não tem como comparar o que você viveu com o que ele vive hoje. Ou seja, crescer dói, mas você precisa escolher qual é a dor que você vai querer sentir. Você pode pensar que a mudança da vivência, ela é dolorida, mas imagina o quão dolorido vai ser quando o seu filho chegar na vida adulta, sofrendo com as amizades tóxicas porque não soube escolher bem seus amigos, se perder no mundo das drogas porque não soube dizer não. E agora eu quero que você escute também o adolescente. Eu moro no Canadá e meio que, fazem 3 anos que eu conheço uma pessoa desde o meu 6º ano, que é diferente aqui, né? Ele me puxou para um caminho errado, né? Que é fumar, esses negócios. E, é uma amizade tóxica, porque ele ficava me forçando e eu tenho um problema de dizer não. E, eu tenho aquele baita de problema que é vamos fazer isso? Eu digo não. Se ele continuar me forçando, eu vou no final de falar sim. Então meio que
eu tenho esse problema, tô tentando corrigir graças a empoderamento adolescente. E daí meio que, tipo, até hoje ele me manda mensagem e eu parei de falar com ele, literalmente. Zero contato, zero Instagram, Snapchat, TikTok, nada. Só que ele mora perto de casa, ele sabe minha casa onde eu moro. Então, às vezes, ele vem aqui em casa falar comigo, só que eu nunca abro a porta. Eu sempre falo, cara, não posso, tô fazendo isso. Só pra não falar com ele, porque ele me fez muito mal. Ele ficou me xingando, falando de tudo quanto é nome, pra todo mundo, e eu perdi muitos amigos por causa dele. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Em terra de alienado, quem tem atitude é rei. Quem tem perseverança é rei. Quem sabe trabalhar em equipe e desenvolver uma boa comunicação é rei. Quem tem responsabilidade pessoal é rei. Quem tem gestão emocional é rei. Eu bem sei o quanto é difícil encontrar espaços para desenvolver esse tipo de habilidade na adolescência. Muita gente, inclusive, faz uma associação errada, achando que é só na terapia que se promove o autoconhecimento, mas não é. É muito mais do que isso, é em campo, com vivências, com experiências que te desafiem e te deem recursos para lidar com essas situações. É como se fosse uma autoescola. Você entende a teoria e na sequência você vai para a prática, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você ter um acompanhamento supervisionado com um treinador ali do seu lado. E eu vou te dizer, eu e meu marido, a gente procurou muito esse tipo de experiência pra minha enteada quando ela tava na adolescência dela, mas não tinha nada. Tudo que tem ou é pra criança ou é pra adulto. Parece que a adolescência fica ali esquecida, sendo que a adolescência é justamente a base para uma vida adulta saudável. É como se fosse um estágio da vida adulta, onde você aprende o máximo que você pode para ir pro jogo de fato, para você sair da bolha. Então, há alguns anos, nós do empoderamento adolescente começamos a proporcionar esses ambientes para estimular essas habilidades por meio de imersões de desenvolvimento pessoal, com o nome de Inabalável. Essa vivência proporcionou transformações surreais, emocionantes na vida dos adolescentes. Dá uma olhada no depoimento desse adolescente. Oi, gente. Eu tô muito nervosa, desculpa. Eu nunca falei na frente de tanta gente assim, tô um pouco nervosa. Então, pra mim já é uma grande vitória eu estar conseguindo falar. E eu queria falar de uma vitória pequena que eu tive no meu dia a dia, que me fez muito orgulhosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho muita vergonha de quando as pessoas olham pra mim na rua, falam pra mim. Então, por causa disso, eu sempre ando com esse fone aqui e de cabeça baixa na rua. Em qualquer lugar, no shopping, no mercado, em qualquer lugar que eu vou, eu tô sempre com fone e com a cabeça baixa. Eu tenho vergonha das pessoas olharem pra mim e pensarem coisas. E graças ao empoderamento e a coisa que eu fui percebendo recentemente, eu consegui perceber que isso não importa. Na verdade, isso não importa, que você não precisa ficar se escondendo dos outros. Você não precisa esconder você não precisa esconder e ter vergonha de falar. Eu tinha vergonha de pedir comida em restaurante, sabe? E esses dias eu fui pra minha academia e eu tive coragem. Eu sei que isso parece ser pouca coisa, gente. Mas eu consegui ter coragem de ir pra academia e de pedir ajuda pro meu instrutor, sem ficar com vergonha, sem ficar com a cabeça baixa, sabe? De pedir ajuda pra ele falar: eu não tô conseguindo mexer nisso. Eu meio que saí da minha zona de conforto, porque minha zona de conforto é ficar de cabeça baixa com o meu fone. E graças a isso eu consegui pedir ajuda pra ele, consegui me sentir mais confortável e ele conseguiu me apresentar a várias outras pessoas ali da academia. E agora, eu tô conseguindo me sentir mais segura e eu não preciso mais usar fone, eu não preciso mais ficar nervosa, sabe? Você tem noção do que é isso pra vida de uma família? São histórias que, de verdade, se eu contasse, talvez você nem fosse acreditar, mas elas são reais. E elas só aconteceram porque os pais deles entenderam que precisava mudar alguma coisa e que eles precisavam ser os primeiros a apostar nisso. Igual você, por exemplo, tá fazendo nesse exato momento, tirando as vendas dos olhos. Amanhã, no episódio 3 dessa série, você vai descobrir como abrir os olhos do seu filho agora, como fazer despertar o potencial que está adormecido dentro dele através dessas 5 etapas de uma vivência exponencial.